Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia que chega até você. Que bom nós estarmos juntos pela TV Canção Nova. Você que depois acompanha pelo nosso canal do YouTube, CN Play. Inclusive você pode divulgar o programa Bíblia no Meu Dia a Dia, mandar para os seus amigos, para as pessoas da sua família que desejam conhecer a palavra, fazer um estudo junto com a gente. Sempre fica registrado lá no CN Play, o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Estamos estudando a carta aos Hebreus. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos conduza no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da carta aos Hebreus. Então pega aí o seu texto, a palavra de Deus, o seu caderno. Nós vamos hoje estudar Hebreus capítulo 9, versículos de 11 a 28. Hebreus capítulo 9, versículos de 11 a 28. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele entrou no santuário através de uma tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas nem pertencendo a esta criação. Ele entrou no santuário não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, e isto uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros os santificam, realizando a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Com efeito, em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima, sem mancha. Por isso, é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele redimiu as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Assim, aqueles que são chamados recebem a herança eterna prometida. Ora, onde há testamento, é preciso que seja constatada a morte de quem fez o testamento, pois um testamento só tem valor depois da morte. Não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que fez o testamento. Foi por isso que nem a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Na realidade, depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, Moisés pegou uma vasilha com sangue de novilhos e bodes, misturado com água em lã vermelha e um hisopo. Em seguida, aspergiu primeiro o próprio livro e todo o povo e disse: este é o sangue da aliança que Deus faz convosco. Do mesmo modo, aspergiu com sangue também a tenda e todos os objetos que serviam para o culto. E assim, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não existe perdão. Portanto, as cópias das realidades celestes tinham de ser purificadas dessa maneira, mas as próprias realidades celestes devem ser purificadas com sacrifícios melhores. De fato, Cristo não entrou em um santuário feito por mão humana, imitação do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de se compadecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como o sumo sacerdote faz, cada ano entra no santuário com o sangue alheio, porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a origem do mundo. Agora, porém, na plenitude dos tempos, de uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pela imolação de si mesmo. E como está determinado, cada um morra uma só vez e depois vem o julgamento. Assim também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não mais em relação ao pecado, mas para salvar aqueles que o esperam. Nós somos alcançados por essa grande dádiva do sacrifício único de Cristo. Às vezes essa linguagem é um pouco estranha para nós, porque nós não estamos habituados ao culto judaico do Antigo Testamento. Então, às vezes a gente vai ali lendo e parece que
a gente não compreende muito. O que nós precisamos pegar é a essência daquilo que está sendo dito, o essencial. Veja só, aqui nós vamos perceber que toda a dimensão da purificação, ela se dá pela oferta do sangue. Versículo 22. E assim, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não existe perdão. Então, o sangue da vítima está vinculado a essa dimensão do perdão. Porém, nós já percebemos nos capítulos anteriores a imperfeição dos sacrifícios da antiga aliança. Então, nós estamos aqui tocando no sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente percebe aqui no versículo 3, por exemplo, o sangue de bodes e touros misturado às cinzas das ovelhas vermelhas, né, que eram queimadas, né, as ovelhas vermelhas eram sacrificadas e queimadas, e o sangue de bodes e touros misturados com essas cinzas das ovelhas vermelhas, eles santificavam os corpos dentro da pureza ritual. Aqueles que tinham tido contato com os mortos e tal, né, com as pessoas mortas, com cadáveres, então eles eram tidos como impuros. E aí o versículo 14 vai mostrar a perfeição do sacrifício de Cristo. Quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, das obras do pecado, para servirmos ao Deus vivo. Aqui está a essência de tudo. O sangue de Jesus, ele é oferecido para nossa libertação das obras mortas. Não porque eu me tornei impuro, porque eu tive contato com o cadáver de uma pessoa que havia morrido. Mas as obras mortas, sim, elas do pecado, dos vícios, elas me tornam impuras. Mas aqui vai dizer, quanto mais o sacrifício de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Como efeito, em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo como vítima sem mancha. Como vítima sem mancha. Então, é exatamente essa consciência que nós precisamos ter diante daquilo que o autor da Carta aos Hebreus está pegando as realidades da antiga aliança, trazendo para a nossa consciência que aquilo era uma figura de algo perfeito que estava sendo preparado e estabelecido pelo próprio Deus. Versículo 23. Portanto, as cópias, aqui está, das realidades celestes tinham de ser purificadas pelas maneiras mais próprias dessa maneira, mas as próprias realidades celestes devem ser purificadas com sacrifícios melhores. De tal modo, de fato, Cristo não entrou em um santuário feito por mão humana, imitação do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. Isso aqui é importantíssimo, nós temos um intercessor diante do Pai, nos céus, em nosso favor. E o seu nome é Jesus Cristo. E ele entra neste santuário oferecendo-se como vítima de sacrifício. Ele entra nesse santuário abrindo as portas para que um dia nós também entremos. Essa é a beleza, é a profundidade daquilo que está sendo edificado aqui na Carta aos Hebreus. E não foi para se oferecer ali muitas vezes como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a origem do mundo. Agora, porém, na plenitude dos tempos, de uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pela imolação de si mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, o pecado foi destruído pela imolação do Cristo, pelo sacrifício do Cristo. Nós tomamos posse dessa graça. E é nele, é neste sacrifício, é no sangue de Cristo, é na única oferta de Jesus que nós experimentamos o perdão dos nossos pecados, a libertação dos pecados. Você tem o sangue de Cristo em seu favor, você tem o sacrifício de Cristo em seu favor, você tem a graça proveniente desse sacrifício e desse sangue para se libertar do pecado. E aí continua, e como está determinado que cada um morra uma só vez e depois vem o julgamento. Não existe reencarnação. Aqui está o fundamento bíblico, o ser humano morre uma só vez, nós só temos uma chance. E essa chance, ela nos dada pelo sacrifício de Cristo, pela oferta de Jesus, pelo dom da misericórdia. O sacrifício de Cristo é pura misericórdia. A própria encarnação do Verbo é obra da misericórdia.
depois vem o julgamento, nós seremos julgados. É por isso que nós precisamos nos apropriar da força, do poder desse sacrifício, desse sangue derramado por Jesus, dessa obra da misericórdia lá na cruz e dessa oferta sacrificial em cada Santa Missa. Versículo 28, assim também Cristo oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não mais em relação ao pecado, mas para salvar aqueles que o esperam. Então, a segunda vinda de Cristo está aqui explícita nesse versículo 28. Jesus voltará. Nós não sabemos como, quando, mas Ele vem para salvar os que nele esperam, os que o esperam, os que estão com Ele. Então, qual é a mensagem que nós devemos colocar, que eu estou colhendo para mim hoje? Se o ser humano morre uma única vez e depois vem o julgamento, eu preciso tomar minha vida nas mãos e colocar tudo na ordem espiritual de Cristo, submetendo-me a Ele e ao seu ensinamento. Isso indica uma tomada de posse do sacrifício eterno do Filho de Deus e do poder redentor de seu preciosíssimo sangue. Até que Ele venha, lutarei para ser-lhe fiel e honrar este sacrifício, este sangue derramado por mim. Honrar este sacrifício, esse sangue derramado por mim, vivendo uma vida santa, segundo os critérios do Evangelho, aplicando isso no meu dia a dia. Meu irmão, minha irmã, é preciso tomar posse desse sangue precioso de Jesus derramado por nós lá na cruz. Vamos rezar? Senhor, chegou a hora da consciência marcada pela palavra do Senhor, que me leva a assumir a força do seu sacrifício, o poder do seu sangue e principalmente o comprometimento que eu preciso ter com o Senhor todos os dias diante de uma oferta tão maravilhosa e tão definitiva que o Senhor fez de si mesmo, do seu sangue redentor, pela minha salvação. E isso me leva a te esperar todos os dias, a esperar a sua vinda gloriosa. Isso me leva a me comprometer ainda mais com o reino, me comprometer ainda mais com a palavra, me comprometer ainda mais com os seus ensinamentos. Que a minha vida esteja, Senhor Deus, de acordo com este eterno sacrifício, essa nova aliança. Que a minha vida esteja aliançada com o Senhor e que a minha vida honre tudo que o Senhor fez por mim. Eu estou suplicando isso como reação da palavra que agora nós acabamos de meditar. E eu estou suplicando que essa mesma graça alcance cada um dos meus irmãos que estão rezando comigo nesse momento. Obrigado pelo seu sacrifício, pela oferta da sua vida por mim e pelos meus irmãos. Honrar o sacrifício de Cristo. Entender que nós morremos uma única vez e seremos julgados. Compreender que nós precisamos esperá-lo e assim seremos salvos quando Ele vier. Isso diz de uma vida comprometida, uma vida de comprometimento com o nosso Senhor, com a sua palavra e com a sua santa vontade. Que Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.